No episódio de hoje, nós temos o prazer de receber um cirurgião plástico renomado e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Com vasta experiência em procedimentos faciais e corporais, ele é diretor clínico e fundador da Clínica Carrídio, onde lidera uma equipe dedicada à estética e bem-estar dos pacientes. Com um olhar atento às tendências e inovações da medicina estética, ele compartilha conosco hoje aqui no Doc Talk a sua visão sobre as transformações que o setor tem vivenciado. Prepare-se para insights valiosos sobre o futuro da cirurgia plástica e como ela pode impactar positivamente a autoestima e qualidade de vida das pessoas. Seja muito bem-vindo ao Doc Talk, Carrídio! Aliexei Carrídio. Aliexei. Aliexei Carrídio, aí foi. Obrigado, prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu tô me sentindo em casa, né? Porque nós somos conterrâneos da mesma região, da região de Minas Gerais, que já moramos em quase todas as cidades em comum, Brasília, São Paulo, Rio, Estados Unidos, e estamos aqui hoje unidos por um propósito único também, que é o da educação, que independente de estarmos em diferentes áreas, estamos também muito ativos com isso. Conta um pouquinho da sua história, de como que começou essa sua trajetória, até chegar hoje no seu instituto, nesse ecossistema vasto que você tem de wellness, de saúde aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Tom. Uma honra estar aqui com vocês. Nós somos da melhor parte de Minas Gerais, que é o Triângulo Mineiro. Exato. A minha história começou em Uberlândia, eu fiz Federal de Uberlândia. Depois da Faculdade de Medicina, eu fui para Alfenas, porque eu queria fazer residência em cirurgia geral e videolaparoscopia. E na época, no sul de Minas, em Alfenas, era o único hospital que oferecia esse tipo de residência. Fiz 2 anos de cirurgia geral, 1 de videolaparoscopia. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro, fiz um fellow no Dr. Ivo Pitangui, na Santa Casa do Rio de Janeiro. E depois eu mudei para São Paulo para fazer as residências de cirurgia plástica. Depois eu fiz medicina legal na USP e agora eu terminei um curso de extensão em cirurgia robótica. Então a minha história com a medicina e com a cirurgia plástica foi sempre aliada às tecnologias para oferecer resultados naturais, um conforto no pós-procedimento, mas também resultados que sejam duradouros. E o Carrídio, ele veio até nós através de um cliente maravilhoso que ele tem, né? Um paciente, amigo, vizinho, que é o Celso Camura. Quando o Celso veio aqui, Carrídio, eu falei assim, Celso, me diz o segredo, porque eu te conheço há muitos anos. E você tá lindo, você tá do mesmo jeito, o que tá acontecendo? Aí ele, o segredo é o meu vizinho, é o meu médico. É isso mesmo. Vocês precisam mostrar a potência que é ele, né? A seriedade, o profissionalismo, porque ele é maravilhoso. E realmente, assim, eu vejo, pelo que eu acompanho do seu trabalho, eu vi o seu capricho, né, com os pacientes, né, nos resultados, mas também na sua clínica, na questão da robótica, né, você é uma pessoa super atualizada. E como que você vê isso hoje, né? Porque às vezes as pessoas falam que as máquinas vão substituir os médicos, né, os humanos. Como é que você vê essa realidade, né? Da IA, da tecnologia nas cirurgias hoje? Eu acho que toda a evolução, e principalmente a evolução tecnológica, Roberta, ela vem com pontos positivos e pontos negativos. A nossa função como médico e como cirurgião é interpretar em que ponto isso pode ser benéfico para os nossos pacientes. A minha relação com o Celso começou há 20 anos atrás, uma relação de amizade, que um amigo cirurgião plástico me levou para cortar o cabelo no salão dele, e a partir daí eu venho cuidando e gerenciando o processo de envelhecimento, que na verdade é de embelezamento do Celso, porque eu acho que a gente valorizar o que o paciente tem de melhor,
sem transformar os traços que ele tem, principalmente que ele tem uma descendência asiática. Então a gente sabe que é mais difícil, porque no Brasil a gente não está tão habituado a tratar pacientes asiáticos todos os dias. Eles têm processos e procedimentos totalmente inerentes à pele amarela. Então, o que eu venho trazendo e oferecendo para os pacientes é cirurgia plástica aliada à qualidade de vida, a bem-estar, a autoestima, mas também respeitando o momento de cada paciente. Então, o que a gente precisa é interpretar o que o paciente necessita de acordo com o momento de vida do paciente. E é isso que eu tento praticar todos os dias na clínica. Que é a ética, né? Porque as pessoas estão perdendo a mão também, né? Eu acredito que as pessoas chegam lá, tipo, faz o meu rosto aqui igual esse filtro. Eu acho que a medicina, gente, ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque, acima de tudo, é a ciência. Hoje nós vivemos num mundo que é muito digitalizado e às vezes o mundo real se mistura com o mundo virtual. As pessoas veem uma necessidade de transformações. Só que na realidade as transformações, na maioria das vezes, elas não trazem um impacto positivo na saúde mental dos pacientes. Porque quando ele olha no espelho, não é que ele está se valorizando, mas ele não está se reconhecendo. E aí ele muda essa transição de imagem com uma imagem que não é dele, que é do outro. Então hoje, o que eu acho que assim, para a gente poder valorizar a especialidade, a cirurgia plástica em questão, a gente tem que estar aliado com uma equipe multidisciplinar, oferecendo para os pacientes uma medicina integrativa e principalmente muito antenados com a revolução, não é nem evolução, é uma revolução da medicina regenerativa. E uma das especialidades que tem o maior compromisso com a medicina regenerativa é a cirurgia plástica. A gente consegue oferecer resultados naturais, duradouros, com cicatrizes reduzidas, com pós-operatório mais confortável e também muito mais acelerado. Então a gente consegue devolver esse paciente para o convívio social muito mais prontamente do que antigamente. E sem estigmas de procedimentos em excesso. É importante, né? A tecnologia, a visão, né, do profissional é importantíssimo. E a sua especialização, você é especializado na parte da face, né? A sua especialização é na face e corporal. Por que você escolheu? A face, eu falo que aconteceu. Os tratamentos faciais me escolheram. Quando eu escolhi a cirurgia plástica, eu pensava em corpo. Porque o que a gente via na mídia e nas informações na TV era cirurgia mamária, era cirurgia que hoje a gente chama de makeover, mummy makeover, que é a reconstrução e restauração do corpo pós-gestação. Era isso que a gente falava naquela época. Quando eu terminei a residência em 2008, eu prontamente já fui dar aula, fui convidado para dar aula numa faculdade, numa especialidade de dermatologia. Então eu fui obrigado a aprender sobre face. Os procedimentos minimamente invasivos, que hoje a gente fala da toxina botulínica, de fios, de tratamento a laser, peeling, preenchedores de ácido hialurônico, estavam no início. Então eu vi uma necessidade de associar esses procedimentos aos resultados da cirurgia plástica. Então os tratamentos faciais, para mim, eles vieram primeiro a minha subespecialidade de tratamentos como facelifting. Hoje, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, um dos pioneiros no Deep Plane no Brasil, que eu sou da primeira turma do Deep Plane, do Ponytail, que é o que a mãe da Kim Kardashian realizou, que é o lifting endoscópico. Por quê? Lá na minha residência de cirurgia geral, eu já fiz a formação de videocirurgia, sem saber que um dia eu poderia utilizar isso. E hoje eu acabei de terminar o curso de extensão em cirurgia robótica para os tratamentos corporais, que também é uma evolução da cirurgia videolaparoscópica. Então eu falo que assim, a cirurgia plástica fui eu que escolhi, mas as subespecialidades na cirurgia plástica foram elas que me escolheram. Nossa, A gente está passando por um processo agora de construir um ecossistema maior para a nossa empresa, porque nós estamos há 10 anos investindo muito em tecnologias, nós temos um mesmo DNA, então a gente trouxe
tecnologia de realidade virtual em 8K, então a gente filmava indústrias assim no Brasil, e essas indústrias elas iam negociar coisas em outros países, fazer exportação, participar de feiras, congressos, eventos, e no meio da negociação elas podiam colocar um metaverso, e aqueles clientes ali, aquelas pessoas que estavam negociando poderiam estar dentro da indústria, dirigindo um carro dentro da indústria. A gente sempre foi muito antenado com isso. Só que nós entendemos que hoje a gente vive numa realidade de ecossistemas. Os clientes, eles não querem mais o produto ou o serviço, eles querem uma experiência completa e eles querem resolver tudo dentro do mesmo lugar. E a gente começou a construir esse ecossistema, e um desses produtos é inclusive o DocTalk, mas tem vários outros, nossas plataformas, enfim. E eu vi que você também tem um ecossistema completo, então, onde um paciente ele entra no local e você consegue atender ele de diversas especialidades. Como que você começou isso? Conte um pouco mais, né, sobre o seu instituto, sobre sua clínica. Olha, Tom, eu acho que assim, a cidade de São Paulo nos permite criar ecossistemas dentro da própria cidade. É uma cidade difícil de locomoção. Então, a partir do momento que eu idealizei a Clínica Carrijo, eu percebi a necessidade de poder atuar em várias frentes no tratamento da medicina integrativa. Isso eu não falo da boca para fora, não é nada de marketing, mas é porque assim, imagina, a gente compartilha o mesmo prontuário médico, nós compartilhamos as informações dos pacientes, nós conseguimos planejar os procedimentos. Um paciente, quando chega na clínica, no primeiro momento, eu sou o primeiro atendimento, a primeira consulta, o primeiro contato da Clínica Carrijo é comigo. A partir dali, nós criamos um plano de interconsultas. Então, são procedimentos que a gente vai solicitar do colega a maior experiência que ele tem naquele assunto para poder lidar com aquela situação. Por exemplo, na clínica nós temos o serviço de dermatologia. Nós temos uma especialista em oncodermatologia, que fala muito mais a partir de doenças, dos tumores e cânceres de pele, e uma outra que é mais especializada na parte estética da dermatologia, tecnologias a laser, ultrassom microfocado, radiofrequência. Eu também senti, por exemplo, às vezes eu ia operar uma paciente para fazer uma abdominoplastia numa paciente que teve uma gestação, mas eu percebia que aquela paciente também tinha problema de circulação nos membros inferiores. Então eu trouxe para essas pacientes o cirurgião vascular. A mesma coisa, eu percebia que muitas pacientes faziam cirurgia plástica no abdômen e tinham muita dificuldade na manutenção dos resultados cirúrgicos. Então eu trouxe a endocrinologia para tratar tantas pacientes que precisam emagrecer para chegarem bem no momento cirúrgico, quanto aquelas que têm dificuldade de manutenção do peso no pós-procedimento. Então, essa aliança entre as especialidades médicas, ela tem um ponto muito positivo para o paciente em relação a encontrar tudo num único local. Por exemplo, pacientes de fora, a gente trabalha, a paciente chega às 9 da manhã na clínica e sai às 21 horas. A gente tem almoço que é servido para a paciente na clínica, para ela se restabelecer de um procedimento que seja um pouco mais desconfortável e realizar um outro procedimento no mesmo momento. Então eu acho que só vem para agregar, e a cidade de São Paulo nos permitiu criar esse ecossistema de medicina integrativa relacionando o indivíduo, não só um procedimento. Sensacional. Tem que mudar o nome, né, Instituto? É um hotel, é um spa. Como se fosse isso. A pessoa chega de viagem e fica lá, não quer sair. Imagina, recebendo só procedimentos, né, que estão beneficiando. A autoestima também, né, esse cuidado todo que você proporciona para os seus pacientes, além de levar autoestima estética, também mental, né, porque a pessoa se sente abraçada por vocês. Claro. Que visão bacana. Eu acho, Roberta, que é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de medicina regenerativa associada à cirurgia plástica, as pessoas acham que é uma coisa do futuro. Não, nós estamos oferecendo isso nesse momento. Quais são as frentes de tecnologia do ano de 2025 lá na clínica? Para os tratamentos faciais, são os tratamentos com a gordura autóloga. É a gente captar a gordura de uma região do corpo do paciente que não faz sentido, né? A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher têm regiões do corpo que acumulam mais gordura. Se eu vou fazer um facelifting numa paciente emagrecida,
como a gente já pode também falar sobre a febre que está das canetinhas emagrecedoras, que na verdade, cientificamente, são os análogos da GLP-1. O que está acontecendo nesse momento é a gente poder aproveitar um resíduo de gordura do corpo da paciente e associar no intraoperatório na cirurgia plástica. Mas antes, a gente metaboliza, a gente processa essa gordura de diferentes maneiras. Vou dar um exemplo que eu acho interessante para todas as pessoas poderem entender melhor. Quando vocês já devem ter ouvido falar, minha amiga fez uma lipoaspiração e lipou 4 litros de gordura. A gente está falando em ml, 4.000 ml. Eu consigo transformar essa gordura a partir de um dispositivo que chama LipoCube, que é um cubo. A gente capta a gordura do paciente, transfere ele do número 1 para o número 2. Eu transformo ml em microfat. O microfat é a gordura que pode ser realizada como efeito preenchedor, para corrigir um bigode chinês, para restaurar a Oge Curve, que é essa curvatura do rosto feminino. Mas passando do 2 para o 3, eu transformo microfat em nanofat. A nanofat, para penetrar na pele, a gente tem que fazer um procedimento de microagulhamento. E aí, então, eu faço o facelifting, eu preencho a face da paciente com a própria gordura, que é o microfat, e no final do procedimento cirúrgico, eu faço um microagulhamento e entrego a nanofat. Tanto a microfat quanto a nanofat, elas têm poder regenerativo. A microfat, na verdade, eu estou fazendo um preenchimento com células-tronco. Células-tronco são células pluripotentes. Então eu vou injetar essa célula debaixo da pele, ela vai se transformar em fibroblasto. Imagina, uma gordura se transforma em fibroblasto, que é a célula do corpo humano capaz de produzir colágeno e elastina. Quando eu faço drug delivery e eu coloco a nanofat para entregar na pele do paciente, eu já estou fazendo um procedimento de medicina regenerativa da superfície da pele. Então eu vou potencializar a produção de colágeno, mas principalmente elastina, trazendo elasticidade para essa pele, tratando melasma, tratando manchas, tratando rugas finas. E aí você me falou uma coisa, mas será que a tecnologia pode chegar a substituir uma cirurgia plástica? Não. Porque o que a gente tira na cirurgia plástica, o que a gente tira do corpo da paciente, é uma pele que tem muito pouca vitalidade. É uma pele que não tem tantas células para regeneração. Ela não tem uma resposta efetiva. Então aquele excedente eu preciso continuar tirando. Mas nada mais justo do que tirar pouca pele, de fazer procedimentos que a gente ofereça para o paciente cicatrizes reduzidas, um menor trauma, e que esse procedimento melhore a cada dia. Por exemplo, antigamente, 20 anos atrás, a gente falava, a paciente fez a cirurgia plástica, saiu o edema, o inchaço do procedimento, a paciente já começa a ver alguma ruguinha. Hoje é o oposto. A paciente sai da cirurgia plástica, ela não está com o resultado final. Até 90 dias vai melhorar muito a qualidade da pele por bioestímulo. E nada mais justo do que um bioestímulo endógeno, aproveitando a gordura da própria paciente. Gente, que loucura! Nossa, incrível e incrível o tesão acadêmico que você tem, da busca que você teve de tecnologias para melhorar essas cirurgias. E a gente vê desde 2024 que a gente vem criando, né, produtos para a área da saúde em geral, assim, mais focado no wellness também, enfim. Mas acaba que nós convivemos muito com médicos e eu trombo muito com médicos que têm um pouco de medo de falar dessas tecnologias. Que acabam vendo, sempre tem uma palavra que é a ética, e essa ética parece que é uma parede na medicina, e que as pessoas meio que se escondem nela e, eu não posso aprender a fazer marketing porque o marketing não é ético. O que as pessoas vão pensar de mim? O que os colegas vão pensar de mim? E acaba que tem uma dificuldade de ver as coisas como negócio, tem dificuldade de trazer tecnologias, por achar que essas tecnologias isso aí não é tão bem assim, esse resultado não é tão não é tão preciso dessa forma, e é uma coisa mais pelo dinheiro e etc. E como que você vê isso tudo? Olha, Tom, não é fácil.
Você ser pioneiro, você ser inovador não é fácil, porque nós vivemos numa medicina muito tradicional. O ano passado, o Conselho Federal de Medicina se sentiu na obrigação de mudar os nossos códigos. Então, a partir do ano passado, teve uma grande mudança na publicidade médica em relação à divulgação de tecnologias. O pessoal costumava dizer para mim o seguinte: Carrijo, por que você não posta antes e depois? Por que você não fala sobre as suas tecnologias? Eu, quando vou construir uma casa, eu quero ver uma casa do arquiteto que fez aquela casa. Por que você, como médico, não pode mostrar os seus resultados? Hoje não, o Código de Ética, a partir do ano passado, ele mudou, então a gente pode sim e deve divulgar tecnologias de maneira informativa. Eu não estou comparando e falando que o meu aparelho é melhor do que o do meu colega, isso é concorrência desleal, mas eu estou mostrando os pontos positivos e também nós devemos mostrar os pontos negativos em relação àquelas tecnologias. Então, assim, não é falar no nome do aparelho, mas é falar na tecnologia que está inserida naquele aparelho. Lá na clínica, não tem como. A gente precisa, a necessidade dos pacientes, cada paciente tem uma necessidade individual no seu momento de vida. Não adianta eu indicar uma cirurgia plástica para um paciente que trabalha com exposição solar direta. Da mesma maneira, não adianta eu indicar só um procedimento estético para um paciente que tem necessidade, precisa de cirurgia plástica. Por exemplo, um homem quando tem flacidez nas pálpebras. Eu estou me aproximando dos 50 anos de idade e eu estou vendo a necessidade de realizar um procedimento cirúrgico em mim. Por quê? Porque a região dos olhos é uma região uma das mais dinâmicas do corpo humano e ela envelhece mais rapidamente. Mas também eu não posso transformar isso num sofrimento. Eu sou cirurgião plástico. Eu preciso ter o meu momento para me recuperar. É o que eu sempre falo e educo o meu paciente e oriento. Se você não tem momento, não tem tempo para se recuperar de um procedimento cirúrgico, não faça, postergue. Vamos gerenciando o seu processo de envelhecimento com tecnologias, com procedimentos minimamente invasivos, até você ter um tempo para se recuperar, que é muito importante. A gente não pode alterar o funcionamento do sistema e do organismo como um todo. A cirurgia plástica, ela tem que ter sempre um impacto positivo na saúde física e mental do paciente, aliando as atividades diárias, a alimentação saudável, a prática de utilizar bloqueador solar diariamente, não se exceder na ingestão de bebida alcoólica, abortar o tabagismo da sua vida. Então, é uma coisa muito mais integral, que você tem que valorizar o indivíduo e saber o momento certo para indicar tal procedimento, seja cirúrgico ou não cirúrgico. Então, você falou do protetor solar, né? Hoje, a gente já até comentou isso no Doc Talk outras vezes, a gente entra no TikTok e tá lá as pessoas falando, olha, protetor solar, na verdade, é ele que te causa câncer. Por que isso? E aí o volume de informações, enfim, e a forma com que as pessoas recebem as informações, filtram, levam isso para a vida, acaba que muitas entram em bolhas ali de desinformações e acaba acreditando e começa a carregar essa bandeira. E eu vejo que na parte da estética existe um padrão muito pré-estabelecido, principalmente para mulheres, assim, que até nós que tivemos uma relação muito longa com a vida artística, eu já fui música, ela já foi atriz, a gente vê, assim, alguns colegas nossos de profissão que a gente fala, cara, tá todo mundo com a mesma cara. E as pessoas, eu imagino que isso deve ocorrer corriqueiramente no seu consultório, das pessoas falando, olha, eu queria ter um nariz que nem o da fulana, um rosto que nem o da ciclana. Isso é uma coisa meio impossível, né? De você e as pessoas garantir... muito jovens, né? Muito jovens, assim. Você vê pessoas de 20 anos já fazendo, pedindo uma mudança radical no rosto, né? Eu acho que a gente percebe que, assim, é informação, né? E as pessoas, as celebridades, muitas vezes elas desinformam e não informam. Não são todos, né? Mas a gente tem, sim, pessoas que trazem notícias que não são verídicas. A gente tem muita desinformação na medicina, porque a medicina sempre foi e sempre será polêmica. A gente está falando de saúde. Saúde tem dois extremos, vida e morte, né? A religião aborda esses assuntos de uma maneira e a medicina aborda de outros. Então, eu acho que, assim, o principal, o mais interessante para as pessoas não é quererem se transformar, mas é quererem se valorizar.
As transformações, elas trazem impacto na saúde mental momentâneo. Quando você se valoriza, esse é o impacto definitivo. Então eu sempre trago, né, como princípio, como missão, como objetivo da clínica e dos colaboradores e parceiros da clínica, que a gente precisa valorizar os pacientes e não transformar os pacientes. Mas eu tenho pacientes que necessitam ou desejam de transformações? Tenho. Você respeita? Depende. Eu acho que a minha experiência me trouxe, né, hoje, com 17 anos de cirurgia plástica, é muito mais fácil para mim falar não do que de um cirurgião plástico que está no primeiro ano de formação. No primeiro ano de formação, a gente não tem uma gama de pacientes tão grande, a gente não tem uma estrutura tão bem montada, e às vezes sim, eu não vou falar que nunca cedi, eu já cedi a solicitação de uma paciente, mas eu me arrependi de ter cedido. Eu acho que hoje, claro, eu batalhei por isso, eu lutei para conquistar esse espaço que eu adquiri, que é um espaço de poder dizer sim, dizer não, dizer talvez, pense um pouquinho e volta semana que vem. Por quê? Porque eu tenho a garantia de que se eu estou falando a verdade com o meu paciente, ele vai voltar. Eu não perco esse paciente. Por exemplo, muitos médicos têm medo da concorrência. Não, o que nos traz os pacientes e você criar um perfil de paciente que te agrada, porque tem paciente também que desagrada, né? A gente tem que saber lidar com esse tipo de paciente e falar, olha, infelizmente eu acho que eu não sou o melhor médico para cuidar de você. E eu já tive que falar isso, mas é a nossa verdade que vai trazer você criar o seu perfil de pacientes que te agradem e que quando te desagrada, você também poder falar para ele, olha, eu vou te indicar um outro colega que eu acho que faz mais sentido para você. Cada um tem o seu perfil de paciente, o importante é que todas as pessoas sejam atendidas. Eu acho que a popularização da cirurgia plástica nos últimos 10 anos, a gente tem que bater palmas e agradecer, porque as celebridades tiveram um papel fundamental nisso, né? E aí você achar o seu momento, o seu espaço e continuar com a sua verdade. Eu acho que hoje eu ganho muito mais pacientes falando não para aqueles que eu acho que não devem realizar aquele procedimento do que falando sim. O sim é muito fácil, todo mundo já tem. Agora o não é uma coisa de valorização de você como indivíduo, como médico e sempre colocar a ciência. Eu falo de marketing, sim, eu sou um dos pioneiros a fazer marketing médico e publicidade médica nas redes sociais. Quando eu entrei no Instagram, eu acho que tinham 2, 3 médicos no Instagram. Agora, por exemplo, eu já vou te falar uma coisa, o TikTok eu não me aceitei muito bem no TikTok. Porque eu acho que é uma coisa, eu não tenho tempo para informar o que eu quero informar, eu não tenho tempo para mostrar o que eu quero mostrar, e se eu for correr o risco de passar uma informação que as pessoas não interpretem adequadamente, é melhor eu ficar calado. Então, assim, eu acho que as redes sociais estão aí, cada um acha o seu nicho, né? E a gente tem que falar com a verdade. Incrível. Você tirou os filtros, né? Deu um insight, eu acho que valioso aí, principalmente para os cirurgiões que estão começando agora. E nós acompanhamos você pelas redes sociais e a gente vê que você participa de diversos congressos, você dá muitas palestras, você está ali participando efetivamente da formação de vários outros profissionais. Eu queria que você falasse um pouco desse seu lado da educação, desse tempo que você se dedica aí a participar. Você falou que em agosto foram 5 já congressos? No mês de agosto foram 5 finais de semana, foram 5 eventos científicos. Essa história de eventos científicos na minha vida começou em 2012, quando a minha residência de cirurgia plástica tinha convênio com o Serviço de Cirurgia Plástica de Barcelona, Dr. Javier Benito. E eu fui para lá. E chegando lá, eu percebi que no facelifting ele associava tecnologias e procedimentos minimamente invasivos como os fios de sustentação. E aí eu me habilitei no momento lá, fiz os cursos e falei, olha, eu vou ficar pronto, porque um dia isso vai chegar no Brasil e eu quero ser um dos idealizadores desses procedimentos. Foi isso que aconteceu. Um ano depois os fios de sustentação chegaram no Brasil, só que eu não sabia, o meu inglês não era um inglês científico.
Então eu fui para San Diego, nos Estados Unidos, fiquei 2 meses estudando na UCSD, que é a Universidade da Califórnia em San Diego, fazendo um curso de Medical English, onde eu me preparei com aulas de teatro, com aulas de medicina em inglês para aprender a fazer publicação científica em inglês, palestrar em inglês em congressos internacionais. Só de eu postar no Facebook na época que eu estava lá na Universidade da Califórnia, eu já fui convidado para palestrar no primeiro congresso internacional, que foi o INCAS de Paris. De lá para cá, já são 9 anos que eu palestro no INCAS de Paris em janeiro e no AMWC de Mônaco em abril. A última vez que eu fui que eu fui atualizar o meu currículo Lattes, eu percebi que nos últimos 5 anos eu tinha palestrado em 127 congressos. E eu me assustei. Isso foi o ano passado. Eu falei, então espera aí. Nada em excesso é bom na vida. Eu acho que sim, eu me dediquei à ciência, eu vou continuar me dedicando à ciência, mas agora eu quero me dedicar mais à minha clínica. Então, o ano passado eu fiz uma reinauguração da clínica, com uma ampliação do nosso espaço, para justamente eu ficar mais confortável no meu ambiente. A gente, quando viaja bastante, você traz experiências de outros países. Por exemplo, na minha clínica não tem recepção. A gente tem um serviço de concierge. Então, a recepção, tudo que tem contato externo à clínica, a gente tem uma sala fechada que as pessoas recebem o paciente lá. Um outro detalhe importantíssimo, por exemplo, eu sempre ofereço para o paciente um planejamento de 18 meses. Por quê? Porque eu acho que a cirurgia plástica a gente oferece de 5 a 10 anos de resultado. Então, o minimamente invasivo também tem que chegar próximo desses resultados cirúrgicos e é ampliando o tempo de duração dos procedimentos que eu realizei. Um outro detalhe, por exemplo, a cirurgia robótica. Hoje só tem 2 no Brasil que realizam cirurgia robótica, que são cirurgiões plásticos. Pra você ter noção, não existe na cirurgia plástica a subespecialidade de cirurgia robótica. Eu fui na Redditor, daqui de São Paulo, porque eu opero no Hospital Vila Nova Star, e aí eu encontrei um curso de extensão em cirurgia robótica para cirurgia geral. Eu tive que ficar 4 meses operando com urologistas, com cirurgiões de cabeça e pescoço, ginecologistas e coloproctologistas e ver o que eu poderia trazer da cirurgia robótica geral associada à cirurgia plástica. Então hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma paciente magra que está falando tudo o que a gente está falando aqui, que é de wellness, que é praticar esporte, ter uma vida saudável. Ela teve uma gestação, se cuidou, teve um peso, né, que não variou muito na gestação, desenvolveu pouca flacidez, mas desenvolveu o que a gente chama de diastase dos músculos reto-abdominais, que é o afastamento dos músculos do abdômen. Isso impacta muito negativamente no contorno corporal feminino. A paciente é magra, mas ela sente um formato mais abaulado, é aquele aspecto de estômago cheio, só que ela fica 24 horas daquela maneira. Antigamente que eu falo até 2023, o que eu poderia oferecer de melhor para essa paciente era uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, com uma cicatriz de 12 a 20 centímetros. Uma paciente de Uberlândia me ligou e falou, Dr. Carrijo, eu quero fazer a minha correção da diástase, eu sou magra, eu tenho muita musculatura, mas eu não quero ter uma cicatriz de 12 a 20 centímetros. Eu falei, olha, existe a cirurgia robótica, mas eu vou te operar com um colega coloprocto. Então, em 2023, eu fiz a minha primeira cirurgia robótica, juntamente com o coloproctologista. Ele fez a parte da diástase e eu tratei o excesso de pele com outra tecnologia que é o BodyTite, que é uma radiofrequência bipolar. E essa paciente teve um resultado excelente. Mas o que me cativou mesmo foi a rápida recuperação. Em 5 dias a paciente já estava normal, vivendo uma vida normal com 4 furinhos, só com 4 furinhos. Então eu desenvolvi toda a parte da ciência e da cirurgia robótica associada
ao Body Tight, que é uma lipoaspiração com tecnologia com radiofrequência, corrigindo o afastamento dos músculos, mas também oferecendo uma contração da pele, eliminando a cicatriz da abdominoplastia dessa paciente. Então hoje eu acho que assim, a gente ganha em várias frentes, né, nas tecnologias, desde a parte de contração de pele, de restauração do contorno corporal, até a parte profunda, que é tratamento muscular. E trazendo também segurança. Por exemplo, para quem não sabe, eu acho interessante porque eu, quando cheguei na cirurgia robótica, parecia que eu tinha voltado lá no passado, quando me apresentaram o videogame Atari. Eu tô falando sério, é assim, parece brincadeira, mas não é, gente. Eu tô contando, eu tô querendo compartilhar com vocês a experiência que eu tive quando me apresentaram uma tecnologia que eu nunca tinha visto. Igual quando chegou o primeiro videogame. A gente nunca imaginava que você poderia jogar com um aparelhinho em casa. A mesma coisa é a cirurgia robótica. Sabe por que ela é uma das cirurgias mais seguras do planeta? Porque eu consigo calibrar o robô. Ele vai trabalhar a meu favor. Eu tenho 2 braços, ele tem 4. Então vai associar os meus 2 braços com os 4 do robô. Eu posso fazer um movimento de 1 milímetro e o robô fazer um de 1,5, de 2 ou 3 milímetros. Por exemplo, antigamente para a gente operar uma abdominoplastia, eu gastava 1/6 de gases para secar o sangramento da paciente. Hoje eu faço com 3 gases. Então assim, isso é menos aderência, menos fibrose para a paciente, uma recuperação mais confortável, mas muito mais segurança. É o robô tentando corrigir os meus erros e eu tentando aperfeiçoar o robô, porque quem desenvolveu o robô fomos nós humanos. Então tem muita gente, inclusive cirurgiões plásticos, que condenam o meu pioneirismo na medicina e na cirurgia plástica, porque eles acham ainda, erroneamente, que a gente está querendo onerar o procedimento para o paciente. Mas existem vários planos de saúde e convênio que estão a meu favor, me apoiando e trazendo o valor do procedimento da hotelaria hospitalar igual a um procedimento não cirúrgico, não tecnológico. Então, hoje, sim, a gente pode ser condenado, por um lado, por colegas que não estão abertos à evolução e à revolução tecnológica. Mas, por outro lado, a gente tem apoiadores e apoiadores fortes, porque o plano de saúde, ele sabe que se eu oferecer para uma paciente um procedimento mais seguro, com uma recuperação mais rápida, ele vai ter menos dias de internação, e isso, no final, vai sair muito mais em conta. Por exemplo, na minha clínica, eu não tenho receio de oferecer um procedimento mais seguro para minha paciente e ela gastar na minha clínica menos dinheiro com drenagem, porque eu sei que a paciente que se submeter a uma cirurgia plástica robótica, ela vai ter uma recuperação muito mais rápida e vai eliminar sessões de drenagem em excesso. A minha paciente vai voltar a praticar atividade física em 30 dias e não em 60 e 90 dias. Ela vai voltar a trabalhar mais rápido. Então, assim, a gente tem um impacto no ecossistema global, tanto do trabalho da paciente, da educação da paciente. Ela vai poder voltar a ficar com os filhos mais rapidamente. Então, a gente, sim, na medicina, a gente tem que colocar a valorização do indivíduo como um todo. Independente se isso vai custar mais barato, mais caro no imediato, mas a longo prazo isso vai ser muito benéfico, tanto financeiro, socialmente e fisicamente. Eu fiquei impressionada com a sua paixão pelo que você faz. Você está sempre estudando, você está sempre se atualizando e você também tem um gerenciamento de empreendedorismo. Você tem uma visão, poxa, eu dei 127 palestras, né, em congressos, então calma, eu estou faltando ali na minha empresa, eu preciso voltar o foco para a minha empresa. Aí você foi lá, fez uma reinauguração. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado empreendedor também, né, porque você está sempre buscando inovação, né, um cara super tecnológico, que está aí sendo pioneiro, né, de várias tecnologias, é admirável, mas é muito admirável também o lado empreendedor que você tem, porque muitas vezes as pessoas se especializam, né, com grandes congressos, com mármores, técnicas e tudo mais, mas na hora de montar o negócio se perde, porque não é fácil estar empreendendo, né, empreendedor, ontem nós aprendemos, empreendedor tem a palavra dor. E eu acho que na saúde as pessoas não aprendem na faculdade.
né? Aprende sozinho, aprende na raça, empreender e aceitar um CNPJ. Eu vejo muitos profissionais da saúde duros assim, em aceitar um CNPJ. Não, eu não posso aceitar que eu sou um CNPJ, então eu não sou digital, eu não faço marketing, eu não faço, né, eu não aceito algumas tecnologias, ou até aceita a tecnologia, mas tem um outro lado, que é o empreendedor. Então eu queria que você falasse mais até para as pessoas que estão se formando agora, pessoas que querem chegar no patamar que nem o seu, falar a realidade mesmo, né, a dor do empreendedor também. Olha, Roberta, você falou tudo, é uma dor. Justamente porque na formação médica nós não somos preparados para ser empreendedores. E nós somos o que mais temos necessidade de empreender. Por quê? Porque eu preciso gerenciar, eu preciso ter um espaço, eu preciso ter os aparelhos, meus aparelhos precisam de manutenção frequente e regular, porque senão se tem algum aparelho descalibrado, você pode causar um dano para o paciente que pode ser reversível ou irreversível. A medicina, para mim, é muito fácil. Estudar medicina é muito simples e prazeroso. Agora, o empreendedorismo, eu vou te falar sinceramente, todos nós, eu não sou perfeito, todos nós temos pontos negativos, temos pontos positivos. O importante é a gente viver numa balança, no equilíbrio. Então, se eu percebo que eu estou me dedicando muito à medicina e estou largando o empreendedorismo, eu vou atrás de estudos. Por exemplo, eu já fiz curso de Facebook, curso de Instagram. Na época do Orkut, eu não entendia nada, era tudo novo para nós. Esses dias eu fui chamado no Conselho Federal de Medicina para falar sobre publicidade médica e eu falei para eles, olha, eu acho que nós estamos no mesmo momento, porque nós estamos aprendendo junto. Eu me formei em 2002, não existia rede social, não existia publicidade médica. E no Brasil a gente ainda tem um peso em cima do empreendedorismo, que a gente tem a cultura errada, gente, nós vamos mudar isso, de achar que quem tem sucesso é culpado. Vocês já perceberam que no Brasil quem faz sucesso é culpado? Tem diferentes maneiras de fazer sucesso. Para mim, a satisfação do meu paciente é meu maior sucesso. Para o outro, a resposta financeira é o maior sucesso. Não tem problema, cada um interpreta da sua maneira o sucesso. Agora eu acho que assim, é difícil porque os colaboradores não entendem, porque você é médico, mas você tem que se preocupar com a torneira. Será que a torneira está muito aberta ou está fechada? Não adianta, porque assim, eu tenho um administrador da clínica que ele trabalhou 20 anos em banco, e ele administra a clínica e é meu sócio atualmente. E ele falava, ele me falou uma coisa o seguinte, Carrijo, lá no banco a gente falava o seguinte, que o médico era o melhor cliente, porque o médico arruma dívida e sai correndo para trabalhar para pagar, ao passo que os outros investidores não se preocupam com a dívida. Então eles vivem uma vida muito mais confortável do que o médico empreendedor. E aí eu trouxe isso para mim, eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação. Eu não quero ser o cliente perfeito do banco, eu quero ser o médico perfeito para o meu paciente. E a partir daí, sim, a gente sofre bastante, porque você compra um aparelho, mas também eu não posso ficar oferecendo só aquele aparelho para minha paciente para pagar o aparelho. Porque tem muito médico que pensa assim, eu vou comprar um aparelho, agora eu tenho que oferecer esse aparelho para todo mundo. Não, eu tenho que colocar aquele investimento e aquele aparelho dentro do meu planejamento. Por quê? Se tem uma coisa que fideliza a paciente é você respeitar o budget. Quanto que aquele paciente tem para investir naquele procedimento naquele momento. Por exemplo, posso falar de valores? Pode falar tudo. Eu indiquei, tem uma vizinha da clínica que o filho vai casar e ela quer estar bem para o casamento agora no final de setembro. Eu falei, infelizmente eu não posso te oferecer cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica demanda um tempo de recuperação e você pode chegar no dia do casamento com algum hematomazinho, não vai dar tempo, né? Vou fazer um planejamento para você pequeno, não é grande, mas ficou em R$20 mil. A paciente chegou para minha funcionária e falou, não estou preparada para investir isso, eu investi na festa, no vestido, em tudo, né? E foi embora. Eu tive a preocupação de todo final do dia chegar lá na minha funcionária, que é a consultora comercial, e perguntar, essa paciente, ela vai fazer, ela marcou para outro dia, o que aconteceu? Não, ela foi embora. Eu liguei para a paciente e falei, você pode voltar amanhã para a gente conversar? Sentei com a paciente e falei, quanto que você tem para investir nesse momento?
R$ 8.000. Então eu vou fazer um planejamento de tratamentos que estejam dentro do seu orçamento. A paciente fechou tudo. Então assim, não é porque eu falo de publicidade e marketing que eu sou picareta. Não, porque no Brasil a gente tem a mania, culturalmente, de quem está querendo vender alguma coisa, é picaretagem. Não, eu estou informando a minha paciente, eu deixei ela embora para casa, ela pensar no planejamento, dei a chance dela voltar, de eu explicar para ela o que ela poderia fazer e conciliar o que ela tinha de investimento para aquele procedimento dentro das necessidades que ela tem. A venda, as pessoas falam que é um vilão, né? Tipo, sempre teve aquela coisa do patrão e do empregado, né? Do colaborador, aquela rixa, desde as novelas, o vilão sempre era o rico, né? O milionário, o empresário. É culturalmente, é cultura mesmo, né? Mas eu acredito assim, eu sempre fui vendedora. Eu comecei a vender com 13 anos de idade e eu vejo a venda. Toda vez que eu vou fazer uma venda, quando eu penso, né, dentro da nossa empresa, eu olho a venda como uma oportunidade para o próximo. Então eu estou sendo uma pessoa muito legal com o outro, porque eu estou levando qualidade para ele. Eu estou dando oportunidade de crescimento para ele. Então eu nunca me coloco como, nossa, eu estou sendo antiética. Eu estou sendo interesseira porque eu estou vendendo. Não, eu estou te oferecendo algo muito, muito grande. E se você quiser, sorte a sua. Se você não quiser, alguém vai querer. Porque o meu serviço é muito bom. Roberto, e ela ficou muito feliz, com certeza, porque você realizou, fez a realização. Ela investiu em tudo, menos nela, coitada. Né? E você deu a oportunidade dela estar bem no casamento. Então, não foi uma venda interesseira, né? Foi o interesse dela. Né? Você deu algo, você beneficiou ela. Lá na clínica, quando chega um médico novo, um parceiro, né? Eu sento para orientar, para mostrar para o paciente, para o médico, para deixar tudo alinhado, como que é o funcionamento da clínica. E eu percebo que os médicos novos, ou eles são muito eufóricos na maneira de apresentar um tratamento, ou eles são muito tímidos. A gente não pode ter receio de indicar para o paciente um procedimento de X valor. Por quê? Eu não sei qual a importância daquele procedimento para o paciente. Quando a gente vai no dentista e às vezes você vai fazer uma faceta, uma porcelana nos dentes, o dentista não tem receio de te falar o valor. Por que o médico tem que ter culpa em falar o valor? Claro, lá na clínica eu não passo o preço, né? Eu dou um planejamento e tem uma pessoa especializada em falar aquilo. Mas por quê? Porque eu não me sinto confortável em falar de dinheiro. Eu nunca me senti. Meu pai era médico e nem por isso ele me criou como filho de médico. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu primo tinha um supermercado embaixo de casa e meu pai me colocou para pesar alimento a granel. Para eu saber que um dia na vida eu ia ter que desenvolver a minha parte comercial. Mas isso não ultrapassa a ciência. Não ultrapassa o prazer que eu tenho em ser médico. Mas pode andar junto. Então o que eu tento, né, passar para os médicos lá da clínica e para quem eu palestro, quem está me ouvindo, é que a gente tem que ser sincero, trazer de uma maneira natural a informação, mas também não menosprezando o budget do paciente, seja alto, seja baixo. O importante é que a gente ache uma coisa que combine com o paciente naquele momento. A gente não perde de indicar o que você acha que é necessário para aquele paciente, ele volta depois para fazer se ele não está preparado financeiramente. Mas a gente perde de não contar para ele o que ele precisa. E essa parte eu nem vejo esse paradoxo da ciência versus a gestão, porque, na minha opinião, a gestão ela faz parte de qualquer negócio. Inclusive, quando o médico ele nem tem uma clínica ou ele nem tem um espaço próprio, ele mesmo é o CNPJ dele. Porque ele faz recebimentos, ele tem toda uma parte de contabilidade, ele precisa fazer o marketing, que hoje vem com o advento das redes sociais, mas que antigamente era um jornal, era um outdoor, porque se você não faz nada, como que as pessoas vão saber que você existe, que você está à disposição no mercado? Você precisa de pacientes para mover sua vida, para mover sua carreira. Então são muitos atributos e é óbvio que na maior parte do tempo, por exemplo, nós trabalhamos com criatividade, com estratégia e tudo que vem para a área das humanas
nós temos uma facilidade muito maior. Então nós investimos muito mais tempo na parte das humanas, porque é onde nós iremos ter todos os diferenciais para que a gente vá para o mercado, mas nós precisamos investir um pouco do nosso tempo também nas nossas deficiências, que é justamente na parte do planejamento financeiro, na parte de gestão da nossa agência, do nosso estúdio, na parte do planejamento financeiro dos nossos projetos, na parte de lançamento disso e tudo mais. E o médico, ele precisa fazer isso também, ele precisa investir um pouco nessa área de deficiência e entender que ele precisa sim do marketing, ele precisa sim, ou montar uma equipe, obviamente uma equipe muito profissional para estar cuidando daquilo ali para ele, mas mesmo tendo uma equipe, se você não souber o que você está cobrando, você nunca vai conseguir cobrar e, obviamente, você não vai ter os benefícios de ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de gestão mesmo, de carreira, enfim, de negócios e por aí vai. É um olhar 360 graus, né? Se a gente não estiver olhando ali o nosso negócio, realmente, delegando, sabendo delegar, sabendo cobrar, né? Sabendo verificar se está tudo certo. Eu acho... Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que assim, a Terra é redonda, não precisa provar nada para ninguém, que todo mundo... Será? Acho que já para ninguém não, tem pessoas que você ainda precisa provar que não é, né? E o mundo é pequeno, tem gente que fala que é mal frequentado, eu não acredito nisso tanto. Pequeno e mal frequentado, mas eu vou contar para vocês, olha só. Olha como a vida nos permite e nós somos privilegiados. Contei para vocês que eu fui estudar inglês em 2016 na UCSD em San Diego. 2 meses estudando inglês, só inglês. É muito, assim, você acha que é pouco tempo? É muito tempo você ficar 2 meses só falando inglês, estudando inglês. Já fiz uma imersão dessa. Fizemos, assim. E a última semana eu podia escolher uma clínica, tinha hotel para idosos, tinha vários tipos de clínicas lá em San Diego. E na época eu escolhi a clínica do Dr. Steven Cohen, que é um cirurgião plástico de San Diego, que é professor da UCSD. Fiquei 1 semana com ele. Agora, em junho, teve o lançamento no Brasil, o 2º país do mundo, porque só existe nos Estados Unidos e no Brasil, os exossomos autólogos. Exossomos autólogos, para quem não sabe, teve a febre do PRP, que muitas celebridades captavam o sangue para fazer tratamentos, drug delivery com o próprio sangue, que era o plasma rico em plaquetas. E os exossomos autólogos têm um dispositivo que chama ExoCube, que a gente capta 40 ml do sangue do próprio paciente, metaboliza nesse filtro, que é um cubo também, que chama ExoCube, centrifuga aquele material processado, e aí a gente faz drug delivery na pele do paciente com os exossomos autólogos. O que seria isso? São micropartículas, proteínas, que são responsáveis pela comunicação intercelular. Então, por exemplo, a paciente está com a pele envelhecida, está com a pele afinada, com manchas, com poro aberto, com rugas finas. O que eu faço? Eu faço um procedimento de drug delivery, eu faço microagulhamento, né? E a partir do momento eu pego o sangue da paciente, 40 ml, metabolizo e coloco o drug delivery esse sangue. Ele penetra pelos poros que eu criei na pele, que são canais, e ele chega lá no fibroblasto que produz colágeno e fala: filho, você tem que acelerar essa produção de colágeno, você está muito lento. Ele chega lá no adipócito e fala assim: olha, tem um monte de fibroblasto ali, que é a célula que precisa me deixar jovem, que estão morrendo. Se transforma em fibroblasto, que você precisa produzir colágeno para me ajudar. Hoje, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, a gente tem Sculptra, Radiesse, Steam e outras marcas, né, nomes comerciais no Brasil. A gente já está estudando no Sculptra, que é um bioestimulador que eu dou bastante aula, a função regenerativa na pele. Sabe o que nós descobrimos? Que ao redor do pelo, o homem tem barba, a mulher não visualiza, mas tem pelos, tem no cabelo. Ao redor do folículo peloso tem uma camada de gordura, que se chama adipócito. O bioestimulador vai lá nessa camada de gordura e faz aumentar a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza, a qualidade da pele e corrigindo flacidez.
Então imagine em que ponto. E sabe quem veio lançar o ExoCube no Brasil? O lançamento foi na minha clínica? O Dr. Steven Cohen. Nossa, que legal. Então eu passei como voluntário, como observador na clínica dele em 2016. Em junho de 2025, o lançamento de um tratamento inovador no mundo inteiro foi na minha clínica. Então, assim, o mundo dá volta. E é muito ele bem super frequentado. bem frequentado. E a gente não perde. Você investindo em estudo, em leitura, em pesquisar, correr atrás do que você acha que é novidade, que vai chegar no nosso país, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo, porque quando chega aqui, a gente sai na frente. Uau, gente, eu acho que o seu legado é esse, é o estudo, a dedicação, mas eu quero que você, o que você pensa, você como uma pessoa futurística, né, que está sempre ali pensando à frente, o que você pensa para a sua clínica futura, assim, o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar é que a gente tem que valorizar o paciente como um todo. Eu acho que a ciência sempre tem que ganhar, acima de tudo, é a ciência. A gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que apostar nos benefícios das tecnologias. Se for visualizar um futuro para a cirurgia plástica como um todo, não tem como a gente colocar face e corpo no mesmo momento. Hoje a gente sabe, o pescoço, por exemplo, ele é uma figura importantíssima, é um dos atores principais no processo de envelhecimento, porque ele linka a cabeça ao corpo. Então, por exemplo, se eu posso dar uma dica para a paciente, um conselho, não menospreze o pescoço. Cuide da região cervical, do colo, porque são áreas expostas e envelhecem juntamente ou muito mais rapidamente do que a face e o corpo. Apostem em procedimentos de longo prazo. Não usem nada inabsorvível no seu corpo, não coloque nenhum corpo estranho que você não possa retirar no momento de uma intercorrência. A gente passa por um processo que o nosso organismo inteiro envelhece. Então, o que hoje se adapta bem, amanhã talvez não. Então, tudo que a gente fala hoje é em valorização e potencialização dos resultados com a gordura, que a gordura por décadas foi desprezada, menosprezada. Hoje a gente sabe que a gordura são células pluripotentes. A gente pode criar um corpo humano inteiro a partir da gordura. Um outro detalhe, fiquem muito atentos a novidades. A metade das novidades não vão ter longo prazo. Elas vão ser abandonadas. Então procurem por médicos que te ofereçam tratamentos que já são consolidados e comprovados cientificamente. A gente não pode lidar com os pacientes como cobaias. Nós já passamos dessa fase. Hoje a gente não aceita nem animais como cobaias. Então é a partir de estudo, de ciência, que a gente combate a desinformação, que a gente agrega valor à vida dos pacientes, porque a gente tem um papel fundamental. Você pode estragar a vida de um paciente, mas você pode melhorar muito. Então, a nossa missão lá na Clínica Carrijo é o seguinte: todas as pessoas que entrarem por essa porta têm que sair melhores. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja financeiramente. Porque eu também trago benefício financeiro para o meu paciente. Imagina uma atriz que não está satisfeita com o próprio rosto, ela voltar a trabalhar com muito mais satisfação, com muito mais autoestima, com muito mais qualidade de vida. A mesma coisa uma paciente que teve obesidade. A partir da endocrinologia, a gente ofereceu o processo de emagrecimento controlado, né? Nada ao acaso. A gente fez a cirurgia plástica como um lifting de coxas. Eu pude possibilitar para a paciente voltar a correr, voltar a praticar atividade física que estava eliminada da vida dela. Então, todo mundo que entra lá na clínica, a nossa missão, às vezes eu não preciso fazer nada, mas só de eu conversar com a paciente, eu preciso que ela saia melhor de lá e não pior. Ah, que cuidado, incrível, nossa, obrigada, viu, que presente escutar você. Eu que estou numa fase aqui dos 40, né, já estou começando, faço só botox, nunca fiz nenhum tipo de procedimento, mas pesquiso bastante e vejo, assim, me deu até segurança de saber que eu estou numa ótima fase, né, e com profissionais maravilhosos como você na área. Eu acredito que o futuro, né, a saúde, o futuro, ele é incrível graças a vocês.
estão aí estudando e trazendo toda essa tecnologia para nós. Muito obrigada. Muito obrigado. a vocês pelo espaço de poder compartilhar um pouquinho do que eu sigo como missão de vida, né? E eu acho que médico, gente, a gente tem, né, no nosso DNA uma motivação, que é fazer o bem. Então, se a gente fala alguma coisa, às vezes naquele momento, para você não caiu bem, tente pensar, chega em casa, tenta interpretar o que a gente falou, porque na verdade a gente só quer fazer o bem. Eu acho que a medicina do futuro é essa, a gente regenerar, a gente restaurar, a gente reconstruir, mas também a gente, às vezes, só valorizar. Isso aí já está de bom tamanho para as pessoas. E eu acho que hoje a gente tem que ter, sim, não pode perder o marketing, não é para distanciar as pessoas, mas é para aproximar as pessoas, porque tem que ser um marketing educativo, informativo, que vai justamente dos nossos valores, né? É fazer cirurgia plástica, por muitos anos foi condenada, né? Que era uma coisa de glamour, de luxo, de sofisticação. Não, hoje a gente está vivendo a era do luxo silencioso, uma pele saudável, hábitos de vida, praticar esporte. A gente pode tomar um drink com os colegas e com as próprias pacientes? Pode, não vejo problema nenhum nisso, né? O importante é que todos sejam felizes, satisfeitos. A gente está no mesmo barco, então vamos viver isso da maneira mais feliz possível. Muito obrigado, foi uma honra te receber aqui. Agradecer também ao 348, né, que está nos recebendo mais uma vez aqui em São Paulo e reservando esse local maravilhoso para que a gente possa trazer aí com várias pessoas especiais informações, um bate-papo legal para vocês aí que sempre nos acompanham. Então aproveitem para compartilhar esse episódio, compartilhe esse episódio com um profissional que você sabe que vai estar sendo agregado com tantos insights, tantas informações valiosas. Curtam o nosso episódio, comente aqui embaixo que nós teremos uma honra de responder todos vocês e nos vemos no próximo episódio do Doc Talk. E quem quiser encontrar o Dr. Carrídio, só entrar aqui nas redes sociais dele. E todas as informações estão sempre aqui abaixo. Isso. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão, doutor. Tonzinho, mais uma vez, nós aqui em São Paulo, trazendo muitas informações pelo 348, aqui com esse espaço maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês por essa audiência maravilhosa. Beijo.